Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje nós vamos continuar com a resolução da prova para a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro para o cargo de professor de Química DOC 1. Essa é a quinta parte, nós vamos resolver as questões de 41 a 45, está acabando, é a penúltima parte. Antes de começar o vídeo propriamente dito, eu gostaria de pedir desculpas porque talvez o som não fique muito bom. O meu microfone parece que estragou, ou ele, ou a placa do computador, não sei. E eu estou tendo que utilizar o fone do celular. Então talvez o áudio fique mais ou menos, mas é melhor do que ficar sem vídeo. Então vamos. Questão 41. Um veículo flex com tanque de capacidade igual a 55 litros é abastecido completamente com uma mistura de 60% em volume de gasolina, cujo principal componente é o isoctano, o 2,2,4 trimetilpentano, e 40% em volume de etanol hidratado, 96% de etanol e 4% de água em volume. Considere que a gasolina tem 80% de isoctano e que os demais componentes não são queimados. O volume de ar, 20% de oxigênio em volume, em metros cúbicos, a 27 graus Celsius e 1 atm, que será necessário para a combustão completa de todo o isoctano, densidade 0,70 gramas por litro, e todo o etanol, densidade 0,79 gramas por litro, presentes nos 55 litros de combustível do tanque, será aproximadamente igual a... Essa é uma questão, então, de estequiometria, ela não é difícil, só é um pouco chata. A gente vai ter que prestar muita atenção no percentual de cada substância. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que o tanque cheio possui 55 litros de combustível. Dentre esses 55 litros, nós temos de gasolina um total de 60% e de etanol um total de 40%. Isso significa que de gasolina nós temos, dentre esses 55 litros, 33 litros de gasolina. E de etanol hidratado, esses 40% de etanol hidratado, nós temos o restante, nesse caso, 22 litros. Muito bem. A parte da gasolina que nos interessa é o isoctano, 80%, o que nos dá um volume de 26,4 litros. No caso do etanol hidratado, o que nos interessa é o etanol, é um total então de 26% do volume, que nesse caso dá 21,12 litros. Então essa daqui é a parte que nos interessa, é a parte de combustível que entrará em combustão. Primeiro, a gente tem que determinar a massa do combustível em cada uma dessas quantidades de volume, para determinar a quantidade de mols de combustível, e a partir daí a gente determinar o número de mols de oxigênio, o volume de oxigênio e, por fim, o volume de ar. Para achar a massa, nós vamos utilizar a densidade. Então, vamos fazer primeiro para o isoctano. Nós sabemos que a densidade é igual a massa sobre o volume. Portanto, a massa de isoctano é igual a densidade vezes o volume. A densidade é 0,70 gramas por ml. O volume de isoctano é 26,4 litros. Devemos passar para ml. Então, vamos colocar aqui vezes 26,4 vezes 10 a 3 litros. Isso vai nos dar uma massa de isoctano igual a 18.480 gramas. Bom, agora a gente já pode calcular direto o número de mols de isoctano. Para isso, a gente precisa descobrir a sua fórmula molecular. Ele nos diz que o isoctano é igual a 2,2,4 trimetilpentano. Então, vamos colocar aqui o pentano. Vamos colocar duas ramificações de metil no carbono 2, uma no carbono 4. Como isso aqui é um alcano e um alcano com 8 átomos de carbono, nós temos como fórmula molecular C8H18. H18 vem de 2 vezes N, o número de carbonos, então 2 vezes 8, 16, mais 2, 18.
A massa molecular, nesse caso, é 8 vezes 12, 8 vezes a massa do carbono, mais 18 vezes a massa do hidrogênio, o que nos dá 114 gramas por mol. Para determinar o número de mols, basta fazer então a massa dividido pela massa molecular. Então nós temos aqui 18,480 dividido por 114, o que nos dá como número de mols de isoctano 162,1 mols. E nós vamos fazer o mesmo processo para o etanol. No caso do etanol, nós vamos primeiro determinar a massa, vindo através da densidade vezes o volume. A densidade, nesse caso, é 0,79 e o volume em ml é 21,12 litros, o que nos dá uma massa de etanol igual a aproximadamente 16.845 gramas. Bom, nós temos a massa de etanol, agora basta determinar o número de mols de etanol. A fórmula molecular do etanol nós podemos determinar a partir de sua fórmula estrutural, é bem simples. Nós temos aqui C2H6O. A massa molecular, então, vai ser 2 vezes a massa do carbono, mais 6 vezes 1, mais 16. A massa molecular do etanol é igual a 46 gramas por mol. Para determinar o número de mols, basta então dividir 16.845 por 46 gramas por mol, o que nos dá como número de mols de etanol 366,2 mols presentes nesse volume de etanol. Bom, então nós já temos o número de mols de isoctano e o número de mols de etanol. Agora vamos olhar a reação. Isso aqui é uma reação de combustão, então nós podemos fazer C8H18 mais O2, como toda reação de combustão, dando CO2 mais água. Temos que balancear isso, temos 8 carbonos desse lado, vamos colocar 8 na frente do CO2. A quantidade de hidrogênio nós ajustamos aqui na água, são 18, então, portanto, vamos colocar aqui 9. E a quantidade de oxigênio nós ajustamos pela quantidade de oxigênio dos produtos. Aqui nós temos 16 mais 9, 25. Então, vamos colocar 25 sobre 2. No caso do etanol, nós temos C2H6O mais O2, dando CO2 mais H2O. Vamos colocar aqui 2 carbonos, 3 na frente da água, para ajustar o número de hidrogênios. E a quantidade de oxigênio, nós temos aqui 4 mais 3, 7. Só que já temos 1 na própria fórmula do etanol. Então, vamos colocar 3 aqui na frente do oxigênio para termos um total de 6 oxigênios. Bom, a equação está balanceada. Vamos supor 100% de rendimento. Tendo 100% de rendimento, nós podemos dizer que 1 mol de isoctano, necessita de 25,2 mol de O2. A quantidade de mol de isoctano que nós temos, que é 162,1, vai precisar de quantos mols de oxigênio? Então, X aqui vai ser igual a 2.026,5 mols de O2. A mesma coisa nós podemos fazer para o etanol. Podemos escrever aqui que 1 mol de etanol para sua combustão completa precisa de 3 mols de O2. Então, os 366,2 mols de etanol vai precisar de quantos mols de oxigênio? Então, Y é igual a 1.098,6 mols de O2. A quantidade total de mols de oxigênio, nesse caso, é só somar essas duas parcelas. Isso daqui vai nos dar 3.125,1 mols de oxigênio. Eu preciso determinar o volume de oxigênio. Para isso, vamos assumir que ele tem um comportamento ideal e, portanto, podemos utilizar PV igual a nRT. Então, nesse caso, nós podemos escrever que o volume de oxigênio é igual a nRT dividido por P. N é 3.125,1, R 0,082, a temperatura são 27 graus Celsius, portanto, 300 Kelvin,
Tudo isso dividido pela pressão, que é 1 atm. Nós temos então como volume de oxigênio necessário para a combustão tanto do isoctano quanto do etanol, 76,9 vezes 10 a 3 litros de oxigênio. Bom, eu preciso saber, na verdade, o volume de ar. Eu tenho aqui o volume de oxigênio. Essa daqui é a quantidade de oxigênio necessária, só que o oxigênio corresponde a apenas 20% do ar. Então, nós podemos dizer que 76,9 vezes 10 a 3 corresponde apenas a 20% do volume do ar. Qual seria, portanto, a quantidade presente em 100%, no caso, o volume do ar? Nós podemos dizer que X é igual a 384,4 vezes 10 a 3 litros. A resposta pede em metros cúbicos. Nós sabemos que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, correspondem a 1 vezes 10 a 3 litros. Portanto, a resposta em metros cúbicos é 384,4 metros cúbicos. Por aproximação, a resposta correta é a alternativa C, que nos dá 383 metros cúbicos. Então, foi uma questão bem grande, envolveu bastante conta, porém não era difícil. O chato é que você vai ter que fazer isso, aliás, que você teria de ter feito isso na mão, sem calculadora e com tempo bem reduzido. Mas vamos lá, a questão 42, também é uma questão de conta, mas é uma questão bem interessante, é uma questão de precipitação. Nós temos aqui que a precipitação seletiva de íons em solução é uma das técnicas utilizadas em química analítica, dentre outras, na determinação da concentração dessas espécies. Considere uma solução aquosa contendo íons magnésio 2+, cobre 2+, prata+, ferro 2+, e níquel 2+, todos de concentração 0,01 mol por litro, sobre a qual começa a ser adicionado hidróxido de sódio sólido sob agitação. Assumindo que não há alteração de volume e que a força iônica é igual para todos os íons, pode-se afirmar que a ordem de precipitação dos hidróxidos, em função de seus cátions, do primeiro para o último é, e aqui nós temos os valores de KPS nesse caso, e aqui nós temos alguns valores de raiz, porque na prova eu não podia usar calculadora. Bom, essa é uma questão muito interessante. Como eu disse, ela é uma questão de precipitação. Nós temos vários cátions que precipitam com hidróxido, e a precipitação começa quando a concentração do cátion vezes a concentração do hidróxido atinge o KPS de acordo com a estequiometria da reação. Então, vamos pegar, por exemplo, um metal genérico aqui, aliás, um sal genérico. Vamos imaginar aqui o M2+, mais 2OH-, em equilíbrio de formação com MOH2. O KPS para essa reação, para uma reação com essa estequiometria, que envolve 4 dos 5 cátions analisados, vai ser igual à concentração do metal 2+, vezes a concentração do OH- ao quadrado. A minha incógnita aqui é a concentração do OH-. Então, eu posso determinar a concentração do OH- necessária para começar a precipitação simplesmente fazendo concentração de OH- é igual ao KPS dividido pela concentração do metal 2+ em questão, aplicando a raiz quadrada disso, porque aqui nós temos o quadrado. Bom, vamos fazer isso daqui para 4 desses 5 sais. Vamos pegar aqui, por exemplo, o sal de magnésio, que é o primeiro a ser citado. Então, para o magnésio 2+, nós podemos escrever que a concentração de OH- necessária para começar a precipitação é igual ao KPS, nesse caso 1,1 vezes 10 a menos 11, dividido pela concentração do metal, do cátion magnésio 2+, que é 0,001. Vamos aplicar a raiz quadrada aqui, e o resultado disso é igual a 1,05 aproximadamente, vezes 10 a menos 4 mol por litro de OH-. Essa é a quantidade de OH- necessária para começar a precipitação do hidróxido de magnésio. Nós vamos fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento para o cobre, para o ferro, para o níquel. A prata vai ser um pouco diferente. No caso da prata,
nós temos que o KPS é igual à concentração do metal vezes a concentração do hidróxido. Nós não temos aqui o quadrado. Então, a concentração do hidróxido vai ser o quociente entre o KPS e a concentração dos íons prata+. E aí, pessoal, para adiantar um pouco, eu vou cortar o vídeo agora e quando voltar, as equações já estarão todas aqui. Bom, pessoal, voltamos aqui. Temos aqui a expressão da concentração de OH- para cada um dos metais. Para saber aquele que precipita primeiro, basta ver aquele que precisa de menos hidróxido para começar a precipitar. Olhando aqui, o que precisa de menor quantidade de hidróxido é o cobre. Então, o cobre vai precipitar primeiro. Depois, nós temos o níquel, com 8,1 vezes 10 a menos 8. Seguido do ferro, com 4 vezes 10 a menos 6. Depois vem a prata, o Ag+, isso aqui em quarto lugar. E em quinto, o magnésio 2+. Bom, com isso, então, nós temos como alternativa correta, que segue exatamente essa ordem, cobre, níquel, ferro, prata e magnésio, a alternativa A. Bom, dá bastante trabalho fazer esse tipo de conta, só que tem como a gente pegar um atalho nesse caso. Como o magnésio, o cobre, o ferro e o níquel apresentam a mesma estequiometria, basta olhar apenas o KPS, não precisa determinar a concentração do OH-. Olhando o KPS, vendo a ordem do KPS, quanto menor o KPS, mais rápido esse cátion vai precipitar. Quanto maior o KPS, maior será a concentração. Então, nós temos, na verdade, que o cobre é o que apresenta menor KPS dentre todos eles, seguido do níquel, seguido do ferro e, por fim, o magnésio. Então, a ordem tem que ter primeiro o cobre, depois o níquel, depois o ferro, depois o magnésio. Tem que ter essa estrutura. Se nós olharmos a alternativa E, a alternativa C e a alternativa B, elas não seguem essa ordem. Aqui nós temos o níquel precipitando primeiro que o cobre, aqui nós temos o níquel também precipitando primeiro que o cobre, e aqui a prata primeiro que o magnésio, até que não seria nenhum problema, mas o magnésio primeiro do que o ferro. Então, a gente descarta a alternativa E, descarta a alternativa C e descarta a alternativa B. Com isso, a gente precisa diferenciar entre a alternativa A e a alternativa C. Nós também não precisamos fazer todas as contas. Basta fazer a conta onde compara prata com magnésio, que seria a única diferença nesse caso. Também não vale olhar direto para o KPS do hidróxido de prata, porque nesse caso ele tem uma estequiometria diferente, então isso aqui seria uma armadilha. Bom, olhando então, fazendo a conta no KPS do hidróxido de prata e do magnésio, a gente percebe que a concentração para precipitar prata mais, é menor do que a concentração de hidróxido para precipitar magnésio. Então a gente pode ficar com a alternativa A. Então isso aqui é uma espécie de atalho, não preciso fazer todas as contas. Era só fazer a do magnésio e a da prata. Bom, vamos avançar, vamos para 43. A 43 é uma questão de síntese orgânica, bem interessante, diga-se de passagem. Aqui nós temos como primeira reação um alceno reagindo com HBr na presença de peróxido. Bom, quando nós temos um alceno sendo halogenado na presença de peróxido, na presença de H2O2 ou de qualquer outro peróxido, nós temos uma reação onde o halogênio é adicionado no carbono menos substituído. Então, nós temos aqui esse haleto como produto dessa reação. Esse é, portanto, o produto A, que ao reagir com o magnésio, vai formar o composto de Grignard. Então, aqui nós temos o magnésio e o Br, que vai conferir a esse carbono uma alta densidade de carga negativa. Ele é quase um carbânio. Essa reação, por exemplo, tem que ocorrer em éter, porque na presença de um solvente prótico, isso aqui seria transformado em propano. Esse composto de Grignard vai reagir com esse aldeído. Esse aldeído aqui tem esse carbono que é bem ácido, aqui nós temos uma carga parcial positiva, e aqui nós teremos a junção, o acoplamento entre esse composto, essa parte aqui, antes do átomo de magnésio, sendo adicionado nesse átomo de carbono. Então, o produto dessa reação vai ser esse daqui. Essa parte aqui é que veio do composto de Grignard, essa parte aqui é o que vem do aldeído. Essa dupla vai ser quebrada, nós teremos uma carga negativa sobre o oxigênio.
Como o meio está ácido, ele é transformado em um álcool. A última etapa é a reação desse álcool secundário com óxido crômico e ácido sulfúrico, ou meio oxidante. Vai transformar esse álcool em uma cetona. Então, na verdade, nosso produto final é esse daqui. E essa daqui é pentan 2-ona. Alternativa correta, alternativa é. É uma questão bem bacana porque envolve o conhecimento básico de química orgânica. Então, se você sabe alguma coisa, consegue fazer essa questão. Se você não sabe nada, acaba perdendo esse ponto à toa, né? Que não envolve o mecanismo necessariamente, mas pelo menos que você conheça as reações básicas de química orgânica. Vamos lá, questão 44, já é uma questão de eletroquímica que envolve a aplicação da equação de Nernst. Nós temos aqui que uma célula galvânica é montada com um eletrodo metálico de cobre mergulhado em solução aquosa de sulfato de cobre 2, 2,5 mol por litro, e outro eletrodo de ferro mergulhado em solução aquosa de sulfato de ferro 2, 0,5 mol por litro, a 25 graus Celsius em 1 atm de pressão. O potencial elétrico ou força eletromotriz da célula, nas condições apresentadas em volts, é aproximadamente igual a... Nós temos aqui os dados das reações, na verdade, o potencial padrão, e existem várias formas de fazer isso. Eu prefiro fazer escrevendo primeiro cada uma das semi-reações, aplico a equação de Nernst e determino o potencial real, e depois eu faço o cálculo para a célula como um todo. Então, vamos escrever aqui a reação de redução do cobre, Cu2+, mais 2 elétrons, dando cobre zero. O potencial dele de redução é o maior, portanto, essa reação vai ocorrer no catodo. Aqui nós temos o potencial de mais 0,34 volts. Aplicando a equação de Nernst, nós podemos escrever que potencial é igual a potencial padrão, 0,34. Como a temperatura é 25 graus Celsius e a pressão é 1 atm, nós podemos escrever menos 0,0592 dividido pelo número de mols de elétrons envolvidos, nesse caso 2, vezes o log decimal do quociente reacional. O quociente reacional tem a mesma cara da constante de equilíbrio. É a concentração dos produtos elevada a seus coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes elevados a seus coeficientes estequiométricos. Então, aqui a gente vai colocar 1, porque, na verdade, aqui nós temos o cobre sólido, consideramos, na verdade, a atividade dele como sendo unitária, e a concentração do cobre 2+, elevado a 1, né? Nós não temos nenhum outro coeficiente estequiométrico nesse caso. Então, a concentração dele, de acordo com o problema, é 2,5. Isso daqui nos dá como potencial para o cobre corrigido devido à sua concentração, o potencial um pouco maior, 0,35 volts. Antônio, apenas 0,01 volts faz diferença? Faz. Isso aqui tem um impacto grande quando a gente compara, por exemplo, a constante de equilíbrio nas duas condições, nas duas situações. Vamos fazer a mesma coisa para o ferro. Nós temos ferro 2+, mais 2 elétrons, dando ferro zero. Potencial padrão dessa reação é menos 0,44 volts. O potencial corrigido vai ser igual ao potencial padrão, menos 0,44, menos 0,0592, dividido por 2, porque aqui também estão envolvidos 2 mols de elétrons, vezes o log de 1 sobre a concentração do ferro 2+, que nesse caso é 0,5. Fazendo essa conta, nós temos como potencial corrigido para o ferro 2+, menos 0,45 volts. Para determinar o potencial da célula, da pilha como um todo, nós fazemos o potencial do catodo, no caso aquele que tem o maior potencial de redução, menos o potencial do anodo, aquele que tem o menor potencial de redução. Aqui nós temos o potencial do catodo é o potencial do cobre, 0,35, menos da equação, menos 0,45, que é o potencial no anodo. Esse menos aparece na frente porque, na verdade, eu estou fazendo aqui o potencial de oxidação. O potencial da oxidação é o inverso do potencial de redução, por isso, esse sinal negativo. Então, nós temos como potencial da célula
0,80 volts. E, portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Para quem não conhece muito bem como aplicar a equação de Nash, nem de onde ela sai, tem uma aula aqui na Universidade da Química, uma das mega aulas que eu gravei. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, fechamos então a questão 44. Vamos para a última, a questão 45. Também outra questão de conta, outra questão que envolve estequiometria. Isso aqui é uma prática muito comum no laboratório. Inclusive, o próprio problema fala isso. Ele diz que o ácido nítrico é um importante composto inorgânico utilizado na fabricação de explosivos, fertilizantes, celulose, salitre, entre outras aplicações. É comercializado na forma de solução aquosa com 67% em massa. Isso aqui é importante, pessoal, porque 67% em massa significa 67 gramas de ácido nítrico em cada 100 gramas de solução. E a densidade é 1,5 gramas por ml. Um técnico de laboratório deve preparar 200 ml de solução 1 mol por litro deste ácido para uma aula prática. O volume a ser usado do ácido concentrado em mililitros é aproximadamente igual a... Então, aqui, primeiro, a gente vai ter que transformar essa concentração em percentual em massa em mols por litro e depois fazemos a diluição. Eu falei que era de estequiometria, só que isso aqui se adequa mais ao tópico de soluções. Existem algumas equações pré-prontas para a gente simplesmente aplicar e transformar uma unidade em outra. Eu, sinceramente, não conheço nenhuma de cabeça, nem gosto de aplicar. Eu prefiro fazer ali a conta com as regras de 3, porque aí eu sei o que eu estou fazendo. Bom, mas o que a gente precisa fazer para resolver essa questão? Primeiro, como eu disse, nós sabemos que 67 gramas de HNO3 estão presentes em 100 gramas de solução. Eu preciso descobrir qual é o volume associado a 100 gramas de solução. Para isso, eu utilizo a densidade. Pela densidade, eu sei que 1,5 gramas de solução ocupa um volume de 1 ml. 100 gramas de solução ocupa um volume de quanto? X, nesse caso, vai ser igual a 66,7 ml. Esse é, na verdade, o volume de solução que contém 67 gramas de ácido nítrico. Por que eu passei para volume? Porque eu tenho que transformar essa concentração em mol por litro. Eu tenho aqui massa por ml. Para isso é muito simples, basta converter ml em litros e basta converter gramas para número de mols. Primeiro, a gente pode dizer que nós temos 67 gramas em 66,7 ml. Para descobrir a massa em litros é bem simples, basta dizer que uma determinada quantidade em gramas está presente em 1000 ml, que corresponde a 1 litro. Nesse caso, a massa presente em 1 litro de solução corresponde a 1004,5 gramas de ácido nítrico. Bom, agora eu já sei a quantidade de ácido nítrico presente em 1 litro. São 1004,5 gramas. Eu tenho que transformar isso daqui em número de mols. Bom, é bem simples. Primeiro eu determino a massa molar do ácido nítrico, que é igual a 1 vezes 1 mais 14 mais 16 vezes 3, que vai nos dar como massa molar 63 gramas por mol. Não sei se vocês perceberam, eu confundo muito os termos massa molar e massa molecular. Na verdade, o correto até agora, eu utilizei apenas a massa molar, que é a massa de 1 mol de substâncias. Eu posso ter falado massa molecular, mas é por mau hábito. O correto aqui é a massa molar. Então, a massa molar do ácido nítrico é 63 gramas por mol. Para determinar o número de mols, basta dividir a massa total, nesse caso 1004,5, pela massa molar, 63, o que nos dá como número de mols de ácido nítrico 15,9 mols. Então, uma solução 67% de ácido nítrico, na verdade, uma solução 15,9 mol por litro de ácido nítrico. Só que eu preciso saber o volume necessário para diluir essa solução concentrada a uma solução 1 mol por litro, ocupando o volume de 200 ml. Para isso, basta utilizar a expressão
C1V1 igual a C2V2. Nesse caso, C1 é a concentração inicial, 15,9, vezes o V1, que é minha incógnita, igual a concentração final, que é 1 mol por litro, vezes o volume final, que é 200 ml. Fazendo essa conta, o volume já sai em ml. Então, nós temos 1 vezes 200, dividido por 15,9, que é igual a aproximadamente 12,5 ml. Então, essa é a quantidade de ácido nítrico concentrado que a gente precisa retirar. A alternativa correta é a alternativa D. Essa questão, pessoal, tem uma armadilha muito bem colocada. O percentual da solução concentrada é um percentual em massa, ou seja, são 67 gramas em 100 gramas de solução. Se eu estiver desatento, eu posso fazer, por exemplo, o percentual sendo massa por volume, ou seja, 67 gramas de ácido nítrico em 100 ml de solução. Se eu faço isso, eu nem preciso utilizar a densidade. Eu faço a conta, chego a uma determinada concentração, determino o volume, que é, se eu não me engano, a alternativa A. Então, eu poderia chegar facilmente na alternativa A achando que tinha acertado a questão, quando, na verdade, eu errei porque não levei a conta que o percentual era em massa. Bom, pessoal, é isso. Esse vídeo ficou bem grande porque ele teve bastante conta, foi o mais trabalhoso até agora, mas eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre um determinado tópico, vocês podem contratar uma aula particular comigo ou contratar, na verdade, ou assinar o meu curso de Química Geral. Olhando essas questões, eu abordo boa parte delas lá no meu curso, teria sido muito útil para os candidatos nesse concurso. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, então, por favor, deem seu like, compartilhe suas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva no canal e até a próxima do Universidade da Química.